Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Aqui nós trazemos o jornalismo sério, com credibilidade, cujas fontes estão na tela para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, sobre detalhes que surgiram do que realmente aconteceu no Planalto em 2022. E André Mendonça e Nunes Marques aguardam o momento certo para agir e brilhar. Gostaria que você ficasse até o fim, mas antes deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Pessoal, o que acontece? Vejo muita gente condenando Cássio Nunes Marques e André Mendonça por serem passivos diante das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Mas a grande verdade é que eles estão trabalhando certo. Sim, trabalhando certo. Temos 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro e 9 pelos regressistas. Ou seja, ficar contra tudo é perder sempre de 9-2. Lembrando que na decisão aí sobre a prisão dos militares, sobre o tal suposto golpe, o André Mendonça e Nunes Marques já estão fora, segundo fontes da CNN Brasil. Isso mesmo, o ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro pretende levar provável denúncia da PGR à primeira turma, da qual Marques e Mendonça não fazem parte. Os ministros indicados ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que já se opuseram em decisões de condenações aos presos dos atos do dia 8 de janeiro, inclusive, pessoal, teve um bate-boca dentro do Supremo Tribunal Federal sobre o primeiro condenado dos atos do dia 8 de janeiro entre André Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes. Já trouxemos esta informação aqui para vocês. O ministro, relator dos atos das investigações, pretende submeter a eventual denúncia da PGR à análise da primeira turma, da qual ele faz parte. Marques e Mendonça integram a segunda turma. Primeiramente, já está tudo errado. O ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro, que é uma vítima, já deveria ser considerado aí, como o próprio Cristiano Zanin se declarou, que ele não pode, incompetente, para julgar qualquer caso que envolva o ex-presidente, aliás, o atual presidente da República, porque ele foi advogado, atuou como advogado. Flávio Dino também precisa se declarar impedido, pois ele era o ministro da Justiça nos atos do dia 8 de janeiro, inclusive as imagens lá do circuito do Ministério da Justiça não foram passadas. A desculpa de que foi apagadas para abrir espaço para outras gravações. As decisões de Cássio Nunes Marques, que algumas vezes eles acabam indo pelo mesmo voto, pelo mesmo sentido dos outros ministros, neste caso endossam algumas decisões com os outros e quando as turmas são formadas, articulam e passam pautas-chave, sem muita polêmica, que são importantes ao longo do prazo. Sei que no momento certo, na hora certa, na hora exata, eles vão brilhar. Talvez esse momento não esteja tão longe. Lembrando que em 2026, o Cássio Nunes Marques será o presidente do TSE. E isso pode ser aí uma grande alavanca para o ex-presidente Bolsonaro. Tanto é que ele pediu ele pediu anistia aos presos dos atos do dia 8 de janeiro. Por quê? Porque isto, pessoal, é preciso, como o próprio André Mendonça disse, olha só para vocês entenderem melhor, né? Que aconteceu um bate-boca entre o André Mendonça e o ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro. Na sessão de julgamento do primeiro réu, do Aécio Lúcio, em 14 de setembro, o relator Alexandre o condenou a 15 anos e 6 meses de reclusão, a 1 ano e 6 meses de detenção, perfazendo 17 anos de condenação. O bate-boca entre os ministros André Mendonça e Alexandre, ainda que divulgado sem maiores estardalhaços à época, merece ser revisto pelo público, merece ser ouvido novamente pelo público, mesmo que mais de 1 ano depois. E por que não da própria corte, que não se tem notícia se houve discussão
por um detalhe na fala de André Mendonça. Em recurso, André Mendonça questionou o relator sobre a facilidade com que os manifestantes entraram no Palácio do Planalto por causa do rigor da segurança e etc. Lembrando que G. Dias foi avisado 33 vezes com alertas da ABIN para o que havia de acontecer. Lembrando também que G. Dias estava dentro da Praça dos Três Poderes, em total conivência com os manifestantes. Lembrando também que poderia ter sido guardadas as imagens do circuito do Ministério da Justiça e isso não aconteceu. Em dado momento, o fato é o seguinte: eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte. Não é a intenção entrar nesse mérito. Não coloque palavras na minha boca, tenha dó, Vossa Excelência. Esta fala do ministro sugere que em algum momento isso poderia ou poderá, sei lá, ser debatido na corte. Por fim, vale ressaltar que Mendonça finalizou a discussão com Moraes dizendo essa última frase que eu disse aqui para vocês. Em seguida, estrategicamente, o Gilmar Mendes falou, mudando aquele momento. Mesmo após a discussão, Mendonça, no decorrer de seu voto, perguntou: onde estava o efetivo da Força Nacional? Hoje o Brasil não sabe. Citou sobre as imagens da invasão, dizendo: chama atenção, o Ministério da Justiça, ou seja, na época de Flávio Dino, que era o ministro, hoje é do STF, não disponibilizaram não ter os vídeos correspondentes, fazendo alusão com a reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro, que Mendonça era o ministro da Justiça e que liberou todas as imagens. Pedido feito à época pelo ministro do STF, Celso de Mello. Também afirmou que a PRF, Polícia Rodoviária Federal, tinha condições de evitar a chegada dos manifestantes. Haja vista que isso iria acontecer, pois toda a construção é que era uma tragédia anunciada. E por quê? O ministro da Justiça, na época, Flávio Dino, e o G. Dias, o ex-GSI, não fizeram nada. Aí o que surge? O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou ter conversado com comandantes das Forças Armadas sobre artigos da Constituição para reavaliar o processo eleitoral de 2022. Porém, Bolsonaro afirmou que a ideia foi abandonada. Ele também negou o envolvimento com os supostos planos investigados pela Polícia Federal, que incluiriam ações contra o presidente da República atual e o seu vice e também o ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro. Que plano era esse? Dar um golpe com um general da reserva, 3 ou 4 oficiais e um agente da Polícia Federal? Que loucura é esta? Questionou Bolsonaro. Ele ironizou as alegações de conspiração, classificando-as como bravatas e afirmando que não faz sentido. Ideias como envenenar ou tirar a vida de figuras políticas. Está mais do que claro que o sistema, que infelizmente é algo muito terrível, vai tentar envolver qualquer narrativa possível para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste caso, querem prendê-lo de qualquer forma. Isto está mais do que claro. Vou finalizando aqui este vídeo. Agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.